Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e se cuidando fisicamente e mentalmente, cuidando de si próprio e dos próximos. Hoje temos mais um seminário bastante interessante. O convidado de hoje é o Bruno Morgado. Bruno Morgado, quem não conhece, ele faz parte do Grupo do Rio. Ele é graduado na UFRJ, mestrado pelo Valongo, doutorado no ON. Fez recentemente um pós-doc no Observatório de Paris com o Bruno Sicardi. E agora está como pós-doc do ON. Bom, o Bruno vai falar para a gente hoje sobre uma atualização, né, um update com muitas novidades aí do Centauro Charículo e seu sistema de anéis, a partir de ocultações estelares. Por favor, Bruno, fique à vontade. Oi, Otton. É sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Eu vou compartilhar minha tela agora. Bom, imagino que vocês estão vendo a minha tela, certo? Sim, sim. Bom, então, como o Otton mencionou, eu vou contar um pouquinho mais sobre o charículo e como que a gente conseguiu obter novos parâmetros físicos desse objeto e desse sistema. Esse basicamente é um dos resultados do meu pós-doutorado lá em Paris, com o Bruno Sicardi, dentro do projeto do Luckstar. Então, bom, vou começar falando um pouquinho de quem é o charículo e por que ele é interessante, né? O charículo, ele é um centauro, está ali orbitando a aproximadamente 16 unidades astronômicas. Ele foi descoberto em 97 e é o maior centauro conhecido hoje, na ordem de 125 quilômetros de raio. Em 2013, uma ocultação estelar descobriu que esse objeto, na verdade, ele tem um sistema de anéis, são 2 anéis densos, que estão orbitando ali em torno de 390 quilômetros até 405 quilômetros. E esse sistema de anel foi bem interessante e ele, inclusive, trouxe algumas explicações para observações fotométricas e espectroscópicas desse sistema. Então, isso é bastante interessante. Essa aqui é uma ilustração mostrando esse objeto. Então, tem aqui o charículo e esses 2 anéis, o C1 e o C2. Sendo o C1 mais denso e o C2 menos denso. Bom, para explorar esse corpo, a gente utilizou a técnica de ocultações estelares. Então, vou explicar aqui rapidinho para vocês o que é essa técnica, embora eu acredito que todo mundo já conheça. Então, uma ocultação estelar é quando um objeto do sistema solar vai passar na frente de uma estrela, causando o desaparecimento dessa estrela por alguns instantes, né? Então, eu tenho, por exemplo, esse objeto, eu tenho a luz da estrela, que são essas linhas retas, e para uma região da Terra, esse objeto simplesmente tampa a luz da estrela. Então, o que o observador vai ver ao longo do tempo vai ser a curva de luz, né? Você vai medir a luz dessa estrela e em determinados momentos ela vai se apagar, causando esse evento aqui que a gente está vendo, onde eu tenho o evento do corpo principal e aqui no canto os eventos dos anéis. Então, essa técnica é bastante interessante porque ela permite converter resolução temporal, porque a gente consegue fazer imagens extremamente rápido, em resolução espacial, porque na hora de transformar isso, levar isso para o plano do céu, você consegue realmente ter uma qualidade muito boa. Então, aqui é um exemplo bem claro. Essa aqui é a ocultação por Antíope, que foi observado nos Estados Unidos, onde cada linha colorida dessa é uma observação. Então, foi um telescópio fazendo observação, e a partir de ocultações estelares, é possível ver esse objeto binário. Então, a gente consegue ver detalhes desse objeto, inclusive aqui, a metade do sul, né? A gente consegue ver que ela tem um efeito que parece ser, por exemplo, um binário de contato ou algo do gênero. Então, essas ocultações estelares vão permitir determinar tamanhos e formas com uma precisão de poucos quilômetros. A gente consegue perceber os arredores do corpo. Então, como eu mencionei, procurando anéis, procurando atmosferas, a gente consegue detectar, inclusive, efeitos topográficos, como crateras. E um resultado também bastante interessante é uma astrometria de altíssima qualidade, que sai dessas ocultações estelares,
que, para um caso recente do NEA Apophis, a gente conseguiu melhorar a detecção do efeito Yarkovsky utilizando dados de ocultações estelares, utilizando astrometria de ocultações. Então, tudo isso são resultados que vêm da ocultação. E, bom, como que Charículo se relaciona com a ocultação? A história deles estão bem próximas. Então, em 2013, a descoberta do sistema de anéis foi feita a partir de ocultações estelares, foi um trabalho do Felipe Braga Ribas. Entre 2014 e 2016, outras diversas ocultações foram observadas, e isso foi bastante interessante, confirmou a existência desses anéis em todas as ocultações, e esse foi o trabalho da Diane Berrar e do Rodrigo Leiva, que foram, isso, na época, eram alunos de doutorado do Bruno Sicardi. Porém, todas as cordas entre 2014 e 2016, inclusive de 2013, na verdade, então, 2013 a 2016, tiveram poucas cordas sobre o corpo principal. Então, a gente não conseguiu definir muito bem qual era a forma de Charículo até então. Porém, essas diversas ocultações trouxeram um resultado muito interessante, porque permitiu uma melhora na órbita de Charículo, uma grande melhora, na verdade. Então, início de 2017, a precisão da órbita de Charículo estava na ordem dos 5 milissegundos de arco, o que, na distância do sistema de Charículo, dá aproximadamente 50 quilômetros. Então, isso quer dizer que quando a gente previa uma ocultação estelar, muito provavelmente a gente acertava e a ocultação ia passar no local que a gente previa com uma qualidade alta. Obviamente, desconsiderando efeitos climáticos e outros pontos desse sentido, né? Bom, e qual é a motivação por trás desse trabalho todo, né? A gente ainda tem diversas perguntas que a gente quer responder. Então, por exemplo, qual é a forma dos anéis de Charículo? Qual é a forma do Charículo em si? Se a gente percebe alguma estrutura dentro dos anéis? E todas essas informações, elas são interessantes e são úteis para restringir modelos dinâmicos e assim tentar entender melhor como funciona a dinâmica desse sistema e como esses anéis são confinados e o que está acontecendo ali, né? Bom, e por que a gente continua fazendo ocultações por esse objeto? E aqui eu tenho duas figuras que eu acho bem interessantes. Uma, essa aqui da direita é um pouco de spoiler, porque isso aqui eu vou mostrar mais à frente. Mas aqui na esquerda eu tenho uma imagem do Hubble. Então, o sistema de Charículo foi inserido manualmente aqui, só para a gente dar uma noção de escala. E a PSF do Hubble tem na ordem de 300 milissegundos de arco, o que para o sistema de Charículo dá na ordem de 300 quilômetros. Então, a gente não consegue detectar os anéis de Charículo utilizando o Hubble. Mesmo utilizando o SPHERE, que está no VLT, né, o telescópio de 8 metros, que é um instrumento com ótica adaptativa, a gente também, no máximo, consegue uma PSF da ordem de 30 a 40 milissegundos de arco. Então, também, a gente não consegue detectar os anéis de Charículo utilizando esses instrumentos. Porém, com ocultações estelares, não só a gente detecta os anéis de Charículo, quando a gente consegue detectar estruturas finas dentro dos anéis de Charículo. E tudo isso sendo feito com pequenos telescópios. Nesse caso aqui, foi uma ocultação que passou na Namíbia, telescópios entre 30 e 50 centímetros, o tempo de exposição foi na ordem de 0,1 segundos. Esse evento teve uma velocidade bem baixa, na ordem de 5 km por segundo, o que resultou em uma resolução de 0,5 km por cada um desses pontos, né, por cada um dos pontos da curva de luz. Então, a gente está realmente olhando detalhes finos na estrutura do anel. E isso é o que a ocultação estelar nos permite fazer. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte da observação e no processo de redução desses dados. Essa parte eu vou passar um pouquinho rápida, mas se alguém tiver alguma dúvida, é só avisar. Bom, estou dando aqui como exemplo a ocultação que aconteceu em 2017, em 23 de julho. Essa ocultação passou aqui no Brasil e na América do Sul.
eu tenho essas linhas pretas contínuas, como a sombra passando do corpo principal, nessa direção, né, vindo aqui da esquerda para a direita, e a linha tracejada são os anéis de Charico. Então, para a gente ter essas campanhas observacionais, primeiro a gente precisa fazer a predição desses eventos. E isso, em alguns casos, inclui fazer astrometria perto do evento para melhorar a órbita. A gente precisa, em muitos casos, fazer pedidos de tempo, principalmente para os grandes telescópios, como o OPD, o SOAR, o VLT, o DENIS. Tudo isso a gente precisa fazer um pedido de tempo. Nos casos dos observadores amadores, a gente precisa contactar esses observadores, fazer mobilização, chamar o público para observar com a gente. Em alguns casos em particular, e nesse foi isso, a gente precisa, inclusive, fazer mobilização de pessoal interno. Então, certas pessoas vão para outro local fazer observação. No caso dessa ocultação aqui, o Rafael Fair saiu de Guará e foi para São José do Rio Preto, levando, eu acho que o telescópio e a câmera, ou se foi só a câmera. O próprio Gustavo também pegou uma câmera e levou para, eu acho que foi para Augusto de Lima aqui, se a memória não falha. E então existe mobilização de pessoal para conseguir realmente cobrir toda essa área e pegar o máximo de dados de qualidade possível. E claro, tudo isso depois a gente precisa recolher todos esses dados, recolher todos esses reports e ter tudo isso organizado para fazer a análise dos dados. Eu não estou com o número exato na cabeça, mas toda essa campanha de 23 de julho de 2017 forneceu algo na faixa de 400 gigas de dados. Então, tudo isso é armazenado, é recuperado, e isso tudo demanda esforço e demanda atenção para fazer isso com cautela. Bom, aqui embaixo eu só tenho as diferenças entre cores dos observatórios. Isso a gente não precisa se prender muito agora, mas basicamente detecções do corpo principal, detecções dos anéis e os que não detectaram nada, que no caso dos anéis é porque ou o sinal ruído não foi adequado ou o tempo de exposição não foi adequado, ou então no caso de problemas instrumentais e problemas climáticos também. Bom, e o processo de redução como um todo, ele começa lá na observação, então a partir da observação a gente tem as imagens, em alguns casos a gente tem vídeos, e isso precisa ser convertido para FITS, então a gente precisa fazer um processo de conversão, isso foi feito usando o Tangra. A gente precisa fazer toda a calibração fotométrica, nesse caso eu venho utilizando o IRAF para isso. Uma fotometria de abertura, foi feita utilizando o pacote Praia, que foi desenvolvido pelo Marcelo Assafin. E com isso a gente chega já em um produto que é a curva de luz, né? A partir da curva de luz, a gente determina os instantes de interesse, o tempo de entrada e o tempo de saída do evento. Isso tudo a gente precisa usar modelos, usar catálogos estelares, usar efemérides. A gente faz a projeção desses tempos no plano do céu. No caso de anéis, a gente consegue fazer a projeção também no plano dos anéis, e assim obter, de fato, os parâmetros locais daquele anel. E, no fim, a gente tem agora as cordas, né? E a partir das cordas, a gente ajusta a forma global, ou do anel ou do corpo, usando um ajuste de limbo. Finalizando, a gente tem esses resultados. Essa parte daqui, de ajuste de tempos e projeções, toda essa etapa é feita com um pacote Sora, que vem sendo desenvolvido pelo Grupo do Rio. Então, o Altair é o desenvolvedor principal desse código, mas também eu tenho participação, o Gustavo tem participação, o Rodrigo Buffler, a Flávia e o Martim. Então, é um pacote Python que está sendo feito e está trazendo bastante novidade para o grupo, essa nova ferramenta. Bom, agora eu já vou entrar na parte dos resultados propriamente ditos, e a gente vai entrar um pouquinho em cada um deles, mas eu preciso dar um alerta antes para deixar uma coisa bem clara.
toda a observação, todo esse projeto, ela é de um ponto de vista observacional. Então, eu estou mostrando para vocês o que a gente viu lá, o que os dados nos mostram. Todos os pontos de causa, por que os anéis charículos são desse jeito, por exemplo, eu não vou ter essa resposta. Então, o que eu vou poder responder para vocês é sempre um não sei, só sei que é assim. Parafraseando nosso amigo Chicó. Então, de um ponto de vista, isso pode soar meio estranho, mas é uma das coisas que motivou essa minha apresentação aqui para vocês. Porque dentro do grupo do GEDOP, vocês têm uma experiência muito forte em dinâmica e vocês podem trazer para a gente ideias e possivelmente colaborações para tentar realmente entender o que está acontecendo nesse sistema e como que a dinâmica dos anéis funciona. Bom, então agora vamos entrar nos resultados propriamente ditos, né? Primeiro, vamos começar pelos resultados do anel C1. A gente começa com a forma global desse anel, então a gente vai fazer um ajuste do raio do anel e da qual é a posição do seu polo. Para isso, como eu mencionei, a gente tem os pontos ao longo do anel e a gente precisa fazer alguns assumptions, né, algumas considerações. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ajustar uma elipse a esses pontos dos anéis. Então, para ajustar uma elipse, a gente precisa ajustar esses 5 parâmetros aqui, que são o centro da elipse, o achatamento, o semi-eixo maior e o ângulo de posição. E a partir desses 5 parâmetros, a gente vai fazer uma consideração de que a elipse, na verdade, é um círculo sendo visto por um ângulo, né? Então, todo o achatamento é causado por pura geometria. Então, eu teria aqui, se eu estivesse vendo o anel pelo polo 1, eu estaria vendo ele perfeitamente redondo, mas como eu não estou, a gente vai ver ele desse jeito mais alongado. Bom, então, nesse caso, a gente teve 2 ocultações que foram bastante interessantes, que foram as duas ocultações foram em 2017. Essa, em junho, passou no deserto da Namíbia. Então, a gente tem aqui as linhas em azul, é o corpo principal, e as linhas em verde, as detecções dos anéis. E aqui eu tenho o evento que eu acabei de mostrar para vocês, que é de julho de 2017 também, onde eu tenho em azul o corpo principal e em verde os anéis de Charículo. E as detecções dos anéis, então a gente ajusta uma elipse a esses pontos. A linha preta contínua da elipse é a melhor elipse que a gente encontrou. E essa linha cinza, na verdade, é a nossa barra de erro, né? Todas as elipses dentro de 1 sigma de qualidade. Nesse caso B aqui, essa barra de erro ela é muito, muito pequena, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pontos. Então, realmente, a gente consegue desenhar essa elipse com uma qualidade muito alta. Aqui eu estou mostrando o ângulo do polo que a gente consegue determinar, então, em acessão reta e em declinação. O que é interessante nesse gráfico é mostrar que eu tenho aqui em azul claro a detecção do dia 22, em azul escuro, né, em azul de verdade, a detecção em julho, e em vermelho eu tenho a detecção da descoberta dos anéis lá em 2013. Então, a primeira coisa que a gente fica claro para a gente é que todos esses pontos estão coerentes, os resultados estão coerentes entre si. Então, a gente pode considerar que os anéis de Charículo está constante ao longo do tempo, obviamente nessa escala de tempo que a gente está olhando aqui, a gente não percebe nenhuma variação entre o polo desse objeto, o polo dos anéis. E, bom, e se a gente compara o raio equatorial desses anéis, né, o raio do anel, a gente percebe também que o resultado bate dentro de aproximadamente 1 sigma, né? É um pouco acima de 1 sigma, mas ainda assim está bem próximo de 1 sigma, o que fica difícil de dizer que não é circular, que o anel possui uma excentricidade considerável. Porque se o anel tivesse uma excentricidade considerável, esses valores dariam bastante diferentes. Então, isso é um resultado interessante por si só, que mostra para a gente que é muito provável que os anéis de Charículo sejam realmente próximos do circular. Então, ao longo dessa escala de tempo, e também a gente não consegue medir nenhum tipo de precisão
posição dos polos nessa escala de tempo. Bom, agora entrando para os parâmetros locais do anel, então cada uma daquelas detecções, elas podem nos trazer informações sobre o anel. Então, primeiro eu preciso trazer um pouquinho para vocês uma discussão do que é uma detecção resolvida do anel. Então, aqui eu tenho uma curva de luz que foi observada pelo telescópio TRAPPIST, o TRAPPIST-Sul, na verdade, e cada ponto desse é uma imagem, e essas barras vermelhas é o tempo de exposição. Então, eu tenho aqui 2 segundos de tempo de exposição para cada uma dessas imagens. Pode não parecer, mas eu tenho aqui nessa imagem, nessa curva de luz, a detecção dos anéis Chariclo. Um é esse ponto, o outro é esse outro ponto aqui. Só que dessa maneira, como só um ponto dentro do evento, a gente não pode dizer muito sobre essa detecção. Porque na prática, eu poderia estar vendo algo dessa maneira, onde eu teria aqui uma queda esperada com essa largura, ou então eu posso ter um evento que é bastante fino, um anel que é bastante mais denso do que a gente está vendo, e bastante menor. Então, na prática, você não consegue diferenciar essas duas possibilidades. Então, por isso que a gente precisa das detecções resolvidas. E uma detecção resolvida é algo assim, porque aqui eu tenho sobreposto a curva observada no Dennis, que é no mesmo local, que é em Lacia, e essa daqui é a curva real, é de fato o que a observação nos mostra. Então, a gente vê que os dados do TRAPPIST estão sim coerentes com os dados do Lacia, mas realmente a qualidade dos dados não permite algo além, né? A exposição do TRAPPIST é da faixa de 2 segundos, enquanto a exposição aqui do Dennis é menor do que o 0,1 segundo, né? É 0,034. Então, realmente, a gente é capaz de ver detalhes dos anéis, o que nas detecções comuns com o telescópio TRAPPIST não foi possível. Bom, uma vez que a gente tem esses 3 parâmetros, deixa eu voltar aqui. Então, a partir do ajuste do anel, a gente pode detectar 3 coisas. A gente tem o tempo de entrada do evento, o tempo de saída do evento, e também essa opacidade, porque era esperado que o anel fosse, que a estrela desaparecesse completamente. E a gente percebe que isso não acontece. E isso não acontece porque o anel tem uma opacidade, ele não é completamente opaco. Então, isso também é algo que a gente pode ajustar e determinar. Então, bom, uma vez que a gente tem esses 3 parâmetros, os tempos de entrada e de saída e a opacidade de cada um dos anéis, a gente pode reprojetar tudo isso do plano do céu para um plano dos anéis e assim determinar qual é a largura radial desse anel naquele instante de tempo, né, para aquele evento, naquela localidade. Então, ao fazer isso, a gente tem esse tipo de imagem aqui, que foi o que eu já mostrei para vocês antes. Eu tenho não só uma detecção de altíssima qualidade do anel, onde eu posso ver estruturas dentro do anel. Então, eu tenho aqui uma estrutura em forma de W, que é bem visível em diferentes observações, em diferentes telescópios. Só para explicar um pouquinho, aqui no centro eu tenho, como eu mencionei, as cordas, então eu tenho a detecção do corpo principal e a detecção dos anéis. O 1, cada um é um sítio diferente, então é um observatório diferente, com um telescópio, com câmera, com observadores diferentes, e todos eles mostrando esse tipo de efeito, esse formato em W dentro do anel. Então, esse foi para um evento em abril de 2017, e para um outro evento no dia 23/7, a gente novamente percebe com bastante clareza essa forma em W dentro dos anéis. No caso aqui, o 1 é o VLT, e eu não tenho resolução temporal suficiente para ver essa estrutura, mas em todos os casos em que eu tenho um número considerável de pontos dentro do anel, essa estrutura aparece. Então, isso é interessante por si só também, porque a gente
pode dizer que os anéis são mais densos nas suas bordas do que no seu meio, né? Então, possivelmente tem alguma coisa dinâmica que está acontecendo ali que causa esse efeito. Só para falar um pouquinho, esses dois casos aqui, o 5.1 e 5.2, isso foram observações no Cerro Tololo, então observações do SARA e do PROMPT. E no caso aqui eu tenho uma ocultação rasante. A curva de luz nunca chega a sair do anel número 1. Ela atravessa o anel de ponta a ponta. Então, por isso que as curvas têm esse formato estranho aqui, quando eu coloco no plano do céu, porque ela nunca sai do anel. Bom, e se eu colocar todas as detecções resolvidas que eu fui capaz de obter, né, com esses dados, e isso inclusive incluindo observações em 2014, a gente percebe essa gama aqui de resultados. Eu tenho aqui, esse WR é a largura radial desse anel. Então, o anel menos largo, né, o mais estreito que a gente obteve, tem na faixa de 5 quilômetros. Enquanto o anel mais largo tem na faixa de 9 quilômetros. E a qualidade sempre da faixa de 0 ponto alguma coisa. Isso mostra que existe uma clara diferença de largura dos anéis. Então, realmente, cada detecção mostra que o anel é diferente e ele tem configuração em diferentes locais da sua configuração, ele tem larguras diferentes. Isso também pode trazer informações interessantes sobre esse sistema. Bom, se a gente colocar todas essas detecções num gráfico, só para poder ver o seu efeito, a gente percebe realmente, como eu mencionei, que existe uma clara diferença na largura desses anéis. No caso aqui, essas duas linhas que são setas, na verdade, são as observações rasantes que eu mencionei anteriormente, e essas observações rasantes não determinam um tamanho, uma largura para o anel, mas determina um valor mínimo de largura, porque se a largura fosse menor que esse valor, não seria rasante. Então, basicamente por isso que a gente tem essas setas. E falando um pouquinho de valores, o nosso valor médio é de aproximadamente 7 km, podendo variar ali entre 9 e 5 km, a largura do anel. Bom, um estudo que a gente pode fazer a título de tentar explorar melhor o que está acontecendo é se a gente considera que o anel de Chariclo ele é um anel sólido que está precessionando, então isso quer dizer que ele tem um módulo M igual a 1, a gente pode assumir que a excentricidade desse anel é muito maior do que essa diferença de excentricidade de cada uma das partículas, e essa diferença de excentricidade vai respeitar essa relação aqui entre a diferença das larguras e o A, que é o semi-eixo maior dos anéis. Então, a partir de uma análise simples como essa, a gente pode dizer que os anéis, a excentricidade dos anéis de Chariclo provavelmente é maior do que 0,005. Mas é importante deixar isso claro, que isso depende do modelo. Então, eu estou aqui assumindo o modelo M igual a 1, mas é razoável de se pensar que tenha uma excentricidade maior do que essa. Bom, uma outra coisa interessante que a gente teve nessas observações foi a observação do Danish em Lacia, porque o Danish é um telescópio de 1,5 metro, mais ou menos, e ele faz observação em 2 filtros separados, um na banda visual e outro na banda vermelha, que são essa linha tracejada em verde aqui em cima e essa linha vermelha aqui em cima. Então, aqui eu tenho o quão sensível é o filtro, né? Em quais comprimentos de onda esse filtro vai observar. E aqui embaixo, para comparação, eu tenho o sistema do Johnson e o sistema do Sloan. Então, esse filtro, ele observa esse telescópio, esse instrumento, ele faz 2 observações simultâneas, utilizando o mesmo telescópio, nessas 2 bandas diferentes. E ao comparar essas 2 curvas de luz, o que a gente percebe é isso aqui.
Então, eu tenho aqui a primeira detecção, então, a de um lado do anel. O vermelho é a banda vermelha e o verde é a banda visual. E aqui eu tenho a segunda detecção, também da mesma maneira. O que a gente consegue mostrar aqui é que não existe diferença. Então, para ambos os instrumentos, o perfil do anel é exatamente o mesmo dentro das nossas incertezas. O que nos traz uma outra informação interessante, que é relacionado ao tamanho das partículas dos anéis de Chariclo. Porque se os anéis de Chariclo tivessem um tamanho na faixa desse comprimento de onda, na faixa do micron, a gente estaria vendo diferença entre os dois comprimentos de onda. Mas se a gente não vê, é porque as partículas são maiores do que isso. Isso não é uma grande novidade, porque de fato isso é esperado quando a gente pensa nos anéis de Saturno e os anéis de Urano, mas ainda assim é um dado observacional que pode trazer um resultado interessante para a gente. Bom, a partir dessa forma em W, a partir desses resultados, a gente pode tirar algumas conclusões iniciais. A primeira é essa clara detecção dessa estrutura em W. A segunda é a clara detecção da diferença da largura dos anéis. E também há o fato de que você não vê uma diferença entre as duas bandas, o que traz informações sobre o tamanho das partículas. Bom, continuando, agora eu vou falar um pouquinho sobre o C2, o segundo anel, que ele é bem menos denso do que o primeiro. E o C2 é bem mais difícil de observar, então a gente percebe ele é esse um pontinho aqui, da observação no VLT, esses poucos pontos aqui na observação do Dennis, e esse um pontinho aqui também na observação do OPD. Então, realmente é um anel bem estreito e bem difícil de observar. E como eu mencionei anteriormente, como eu tenho aqui só um ponto, então, e aqui são poucos pontos e estão bem próximo do ruído da curva, a gente não consegue ter certeza do tamanho radial desse anel, né, da largura desses anéis. O que a gente pode fazer, então, é fazer uma consideração utilizando um parâmetro chamado largura equivalente, que ele é a multiplicação da largura radial real e da opacidade desses anéis. Então, a partir disso, a gente consegue determinar essa largura equivalente do anel C2, que tem esse valor aqui, na faixa de 100 metros. Então, realmente é um anel bem estreito, com uma quantidade de material bem reduzida, comparado ao C1, né? Uma coisa interessante é que pela primeira vez a gente tem a detecção multicorda do C2. A gente sempre observou antes apenas uma corda do C2, quando teve essa uma corda. Então, isso foi bastante difícil de tirar alguma informação global desse anel. Mas pela primeira vez nessa ocultação de 2017, a gente foi possível detectar uma forma global do CR2, do C2R. E o interessante é que a gente pode comparar isso com o que é visto no anel C1. Então, a primeira coisa que fica clara é que quando a gente olha os polos dos anéis, é coerente. Os resultados batem e mostram que o polo do anel, os dois polos são exatamente iguais. Mas o centro tem uma leve diferença. Aqui eu tenho toda a barra de erro de 1 sigma do centro do anel 2. Então, eu tenho aqui em preto 1 sigma, em cinza a barra de 3 sigma. Enquanto para o anel 1, eu tenho aqui em verde o 1 sigma e em verde claro o 3 sigma. Essa diferença aqui, ela é na faixa de 2,3 quilômetros. É bem pequeno, mas ainda assim está na nossa barra de erro e está dentro de 3 sigma. A gente não pode dizer com clareza que existe uma diferença, porque está dentro de 3 sigma, mas ainda assim é um indicativo de que existe uma diferença entre o centro dos dois anéis, o que pode mostrar uma diferença em excentricidade entre os dois anéis. E se eu olho a distância radial, né, entre um anel e outro, para diferentes ângulos, aqui rodando o anel inteiro,
o que a gente percebe é isso daqui. Então, eu tenho a linha preta, a melhor solução para ambos os anéis. Então, eu tenho a diferença entre essas duas elipses. E em cinza, a diferença entre todas as elipses dentro de um sigma. E o que a gente está vendo aqui, que a distância entre os dois anéis, ela pode ter uma variação, embora pequena, e ela está ali na faixa de 14 quilômetros, na média, tendo um valor máximo de 19 quilômetros, um valor mínimo de 10 quilômetros. O que essas observações do C2 trazem de interessante para a gente? Então, foi basicamente o que eu já mencionei, que a gente tem ele está de acordo a posição dos polos entre os dois anéis, e que o centro está na faixa de 3 sigma, ainda pode ser que seja o mesmo, né? Mas ainda assim é possível a existência de uma excentricidade diferencial entre os dois anéis. Bom, e aqui são os parâmetros que eu mencionei com os valores que foram encontrados. Bom, agora entrando no corpo principal, pelo visto eu ainda tenho uns 14 minutos, né? Então, estou bem no tempo. Entrando agora na parte do ajuste do modelo 3D, então a gente está querendo, a partir dessas diferentes ocultações, então a gente tem ocultações desde 2013, né, até 2020, e a gente quer determinar um modelo 3D de charículo que se adequa a todas essas posições, a todas essas ocultações. Então, primeiro eu preciso fazer algumas considerações. Então, a primeira é que o polo do charículo é constante ao longo desse tempo, e isso é respaldado pela análise que eu mostrei antes, de que a gente não vê nenhuma diferença entre os polos. A gente está considerando também que o centro do charículo ele é aproximadamente o centro dos anéis do charículo. A gente também está considerando que a rotação do charículo é bem conhecida dentro dessa barra de erro aqui, que foi fornecida por Fornazier e colaboradores em 2014. Eu estou fazendo uma consideração de que o charículo é um corpo triaxial, então ele tem eixos A, B e C, onde A maior que B maior que C, e ele está rotacionando em torno do seu semi-eixo menor, que é C. Aqui é só as considerações de como esse movimento se dá. E ok, e eu vou fazer um ajuste desses 4 parâmetros, que é o A, o B e o C, em um ômega zero inicial, que simplesmente vai me permitir linkar todas essas ocultações no tempo. Bom, eu estou usando como chute inicial um valor bem amplo, então o A, o B e o C podem variar entre 125 km e mais ou menos 50, respeitando essa regra que o A tem que ser maior que B, maior que C. O meu ângulo inicial pode estar em qualquer lugar entre 0 e 360, e a minha variação desse ômega, né, que esse valor aqui está relacionado ao período do satélite, o período rotacional de charículo, ele vai variar dentro dessa escala aqui, que é 2 vezes a barra de erro fornecida por Fornazier e colaboradores. Eu estou considerando todas essas ocultações listadas aqui, onde as que estão com as estrelas são as inéditas desse trabalho, e tudo isso foi rodado no Santos Dumont, que é o supercomputador do LNCC, junto em colaboração com o Linea, né? Então, basicamente, eu gero um modelo desses parâmetros, faço uma comparação de Q quadrado, e tenho esse valor de Q quadrado para cada um dos modelos, e faço uma minimização desse Q quadrado. Aqui eu também considero esse Sigma Model, que na prática é para tirar o peso de cordas que são extremamente precisas, porque a precisão da minha consideração de que o corpo é uma elipse, um elipsoide, essa consideração é falha por natureza, porque o corpo tem topografias, o corpo tem crateras e tem montanhas. Possivelmente eu tenho um pequeno offset no centro. Então, esse Sigma Model ele é utilizado para considerar esses efeitos que são, a princípio, desconhecidos ou não bem tratados.
Bom, ao fazer esse ajuste, a qualidade que eu obtenho é essa, então eu tenho aqui todas as cordas ao longo do tempo, então as diferentes cordas do sistema de Charico, e como a forma 3D que a gente encontrou se adequa a essas cordas. Os parâmetros que a gente encontrou foram esses, então, semi-eixo maior de 143, um semi-eixo médio de 135 e o semi-eixo menor de 99 quilômetros, e os resíduos ficaram ali na faixa de 4 quilômetros, o que nos traz informações sobre, por exemplo, o relevo de Charico, que deve ser algo nessa faixa de precisão, né? Então, eu tenho um relevo de Charico na ordem dos 4 quilômetros. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouco que um teste de sanidade. Então, a gente pegou esse modelo 3D que a gente obteve e tentou olhar o quanto esse modelo se adequa ao que a gente, de fato, observou por curva de rotação, por exemplo. Então, a gente percebeu, existem esses diferentes trabalhos na literatura que mostram o delta magnitude, né, a diferença de magnitude da curva de rotação do corpo. Então, a gente está querendo ver se essa forma 3D que a gente obtém se adequa a esses valores. E a resposta é que sim. Então, eu tenho aqui em preto a curva de rotação modelada dessa forma 3D que a gente obteve, sendo em cinza toda a parte de um sigma, e aqui as setas e os pontos são as observações fornecidas por esses autores. Qualquer pequena diferença também pode ser associada a diferenças que a gente não está mapeando, como diferenças de albedos e manchas ou crateras em certas regiões de Charico. Então, pequenas diferenças são esperadas, mas mesmo assim, nosso resultado é bastante coerente. E nesse caso, eu considero o anel C1, mas eu não estou considerando o anel C2. Ok. Bom, aqui é também mais um teste para a gente tentar entender um pouco melhor qual é a densidade do charículo, né? Então, a partir dessa forma A, B e C, uma coisa que eu posso tentar descobrir é se isso se adequa a uma forma de equilíbrio hidrostático, que é um elipsoide de Jacobi. E a resposta é não, porque quando eu incluo as contas do elipsoide de Jacobi, que foram trabalhadas aqui por Tancredi e Favre em 2008, a gente percebe que o valor de ômega que eu encontro para a forma que eu obtive é de 0,191, e ele deveria estar entre 0,284 e 374, que seria o esperado de um Jacobi em equilíbrio hidrostático. Isso traz um certo interesse, algo estranho para a gente, que mostra que Charico não equivale a uma figura de equilíbrio hidrostático. Então, exatamente o que isso significa, a gente não sabe. Então, pode ser um corpo ligeiramente diferenciado, uma anomalia de massa ou alguma coisa assim, mas isso a gente pode dizer que Charico não está em equilíbrio hidrostático de um corpo homogêneo, pelo menos. Uma segunda consideração que a gente pode fazer é que uma coisa que está sendo trabalhada e está sendo esperado é que um dos efeitos que podem confinar os anéis de Charico é a ressonância spin-órbita entre os anéis e o corpo e a rotação do corpo principal. Então, os anéis de Charico estão ali próximo do que a gente espera da ressonância 1:3. Então, se a gente considera que os anéis estão exatamente nessa ressonância, a densidade de Charico deveria ser aqui nessa faixa, entre 0,73 e 0,85, o que também, novamente, é bem diferente da 1,55, que é utilizada com a forma de Jacobi. Então, talvez a densidade de Charico seja nessa faixa, ou talvez não, mas é interessante mostrar que a solução de Jacobi provavelmente está superestimando a densidade de Charico, e ela deveria ser menor que o valor que a gente encontrou lá.
Bom, nas conclusões dessa etapa é que, bom, o Chariclo é consistente com uma forma triaxial e que tem efeitos topográficos ali da faixa de 3 a 4 quilômetros. Essa forma elipsoidal é consistente com as observações da curva de rotação ao longo de muitos anos, porém, não é consistente com um elipsoide de Jacobi, o que traz perguntas interessantes para a gente tentar entender melhor como essa forma de Chariclo está lá em equilíbrio, como que ela funciona. Bom, falando um pouquinho agora da parte do centro do Chariclo, e eu comentei antes que a minha primeira consideração era que o centro do anel e o centro do Chariclo era exatamente o mesmo. Se essa consideração fosse muito errada, o meu ajuste simplesmente não ia funcionar, porque não ia ter um mínimo comum que fizesse tudo funcionar, né? Mas, ainda assim, eu posso ter pequenas variações ali na posição central. Então, o que eu faço aqui eu tenho todas as cordas, então esse é o evento de 2017, julho, 23 de julho, eu tenho detecções do corpo principal, as detecções do anel secundário, e as detecções do corpo principal. Quando eu coloco o centro de todos esses objetos, eu deixei a forma do Chariclo variar dentro dessas cordas para tentar reajustar o centro, e eu encontro essa barra de erro aqui. Então, eu tenho em preto as cores escuras é o 1 sigma, as cores claras são 3 sigma. Isso por si só não nos diz se existe uma excentricidade desse sistema. Mas o que isso pode nos dizer é a excentricidade que não existe. A gente pode responder uma negativa, dizer que a excentricidade, por exemplo, se comparado o corpo principal de Chariclo e o anel C1, a gente percebe claramente que a excentricidade não pode ser maior do que 0,014, se comparado ao 1 sigma, ou não pode ser maior que 0,022, se comparado a 3 sigma. Então, basicamente, eu estou pegando essa distância aqui. Se a posição real de Chariclo fosse o ponto mais distante entre um e outro, a excentricidade de Chariclo tem que ser, da excentricidade do anel 1 de Chariclo tem que ser menor do que esse valor. A mesma coisa eu posso fazer para o anel 2, onde eu chego que a excentricidade do anel 2 tem que ser menor do que esse valor, 0,017. Então, novamente, trazendo restrições aos modelos dinâmicos que precisam ser considerados, porque realmente a excentricidade não pode ser muito alta, ela não pode assumir valores maiores do que esses, porque se assumissem, a gente estaria percebendo essa diferença. Bom, como eu mencionei também, as ocultações estelares elas fornecem posições extremamente precisas do sistema de Chariclo. Então, isso é interessante por si só. E a gente tem aqui uma tabelinha que eu mostro as posições que eu obtive a partir dessas ocultações entre 2017 e 2020. As estrelas que foram consideradas aqui já estão no catálogo do Gaia EDR3, então já estão no catálogo mais atual possível, né? E a gente percebe que a incerteza da posição ela é baixíssima, ela é menor do que da ordem de 1 milissegundo de arco ou menor. Então, realmente são posições extremamente precisas e extremamente valiosas. E a partir dessas posições, o ajuste de órbita se torna esse. Então, eu tenho aqui os pontos em amarelo, são esses pontos vindo das ocultações, enquanto as outras cores são pontos vindos de diferentes astrometrias. E a gente percebe que os pontos em amarelo realmente estão passando em cima da órbita e deixando a incerteza dessa órbita muito baixa, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. Tá, só explicar esse gráfico um pouquinho. Eu tenho aqui a diferença entre duas efemérides. Então, eu estou comparando a efeméride do NIMA, que foi gerada utilizando essas posições novas, e a efeméride do JPL. Eu tenho aqui a diferença em acessão reta, a diferença em declinação, e em ambos os casos pelo tempo. A linha preta é a diferença real, né? Então é a diferença, enquanto essa região cinza é a minha barra de erro de 1 sigma da minha efeméride do NIMA. Então,
a gente percebe que a incerteza é bem pequena. Colocando em números ao longo do tempo, a gente percebe que para o início de 2022, a incerteza do sistema da efeméride de Chariclo é menor do que 2 mais. E 2 mais, a uma distância de Chariclo, dá 20 quilômetros. Início de 2023, isso chega a 30 quilômetros. Então, isso é muito interessante, porque isso quer dizer que se a gente tiver realmente uma ocultação por Chariclo, a próxima ocultação por Chariclo que a gente tiver, a gente pode mobilizar estações que, por exemplo, peguem só um anel, ou peguem o corpo e o anel, ou realmente colocar nossos observadores no local exato para ter uma excelente detecção e poder ter uma medida de altíssima qualidade desse sistema. E, bom, concluindo, o Chariclo vem sendo observado por ocultações estelares desde 2013, né, desde a descoberta do sistema de anéis. Então, o Felipe publicou a observação de 2013, onde teve a ocultação dos anéis. A Diane Berrar e o Rodrigo Leiva publicaram ocultações entre 2014 e 2016, só que nesse caso todas as ocultações foram ocultações por poucas cordas sobre o corpo principal. E aqui é o trabalho que eu fiz no meu pós-doc, onde eu tenho essas outras ocultações, agora incluindo cordas múltiplas sobre o corpo principal. Então, isso é bastante interessante. A gente conseguiu diversos resultados novos, e todos esses resultados podem e devem ser utilizados para restringir os modelos dinâmicos e entender o sistema de Chariclo e seus anéis. Algumas mensagens que é interessante levar. Então, os parâmetros globais de Chariclo, seu polo e seu raio, ele é consistente entre as observações de 2013 e 2020, quer dizer que não houve variações significativas nesse período. A gente tem uma largura de anéis que não é constante, o que indica uma possível excentricidade. A gente tem uma clara evidência de uma estrutura em W dentro do anel 1. O experimento dual que a gente fez com o Dennis mostrou que provavelmente as partículas, provavelmente não, mostrou que as partículas dos anéis de Chariclo é maior do que alguns microns, o que já é esperado se a gente compara com os anéis de Saturno e de Urano, os anéis densos desses corpos, né? Entre os dois anéis, eu tenho um espaço na faixa de 10 a 19 quilômetros, e o corpo principal de Chariclo ele é consistente com um elipsoide triaxial, mas ele não é consistente com uma figura de equilíbrio de Jacobi. E o centro de Chariclo pode nos trazer vai sugerir uma excentricidade que seja menor do que 0,022 para o C1 e 0,017 para o C2, e que atualmente a efeméride de Chariclo ela é extremamente precisa, e até 2024 a gente mantém uma precisão que é melhor do que 5 milissegundos de arco. Bom, todo esse trabalho acaba de ser aceito na IA, foi aceito agora dia 12, e vai estar publicado em breve, onde eu tenho essa tabelinha aqui. Uma coisa interessante que é importante mencionar é que aqui inclui diversos colaboradores nossos aí de Guará, o próprio Otton, Rafael Esfaíra, Tamires e diversos outros. Então, vem colaborando com a gente já há bastante tempo. Nesse artigo, eu tenho essa tabelinha, que é um resumo de todos os parâmetros que a gente obteve ao longo desse trabalho. Então, também que a gente gostaria que fosse utilizada nos modelos dinâmicos. E, basicamente, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Excelente apresentação. É bastante denso, muita informação. Você foi desde do básico até todos os detalhes. Ótimo. Eu parei minha apresentação um segundo aqui para eu poder ver todo mundo, porque eu não estava vendo vocês. Mas se precisar, eu retomo para mostrar alguma coisa nela para discutir. Ok. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário?
Eu tenho uma perguntinha, Elton. Vamos lá, Elton, por favor. E aí, Bruno, tudo jóia? Parabéns pela apresentação. Realmente você está muito craque Obrigado. em deixar concisa tanta informação assim. Eu fiquei com dúvida ali a hora que você falou sobre a opacidade dos anéis, né? E me ocorreu algo assim, e talvez seja uma pergunta banal, né? A gente que acaba não tendo tanta experiência na parte observacional, então talvez faça perguntas banais, mas enfim, talvez seja relevante também. Então, pela experiência que eu tenho, quando essas observações são feitas apontando o telescópio para a estrela, né? E espera-se o objeto passar na frente da estrela, né? Então, com isso, não se tem a informação do objeto antes do evento, né? Certo? O que a gente tem é, de fato, a curva de luz ali, que a gente observa uma queda da curva de luz quando ele passa na frente da estrela. E aí, então, foi assumido que, pelo fato da magnitude... aí eu não sei qual seria a medida, né, mas o fato é de ter uma magnitude remanescente, né, um pouco de magnitude, aí considera-se a opacidade do anel, né? Então, assim, não foi barrado 100% da luz, certo? Certo, mas só tem um pequeno detalhe. 2 pontos. Primeiro, a magnitude de Charículo normalmente é conhecida. Então, existe uma diferença de magnitude que sobra, que é devido a Charículo. Então, a gente não está vendo a estrela, mas está vendo o corpo principal. Legal. Então, isso precisa ser levado em consideração. Isso, das duas, uma. Ou, por exemplo, se você tem... Eu acho que eu tenho uma figura legal aqui que mostra bem isso. Deixa aqui. Cadê? E aproveitando enquanto você procura, a pergunta está nessa direção mesmo, mas é com relação a se existe uma magnitude conhecida dos anéis, ou se eles são de fato muito tênues, não tem como medir isso, né? Porque aí isso pode se confundir com opacidade, né? Então, a luz que você pode estar vendo e considerando como opacidade pode ser reflexão, né? A partir dos anéis. E é aí que está a pergunta, e talvez essa figura já tenha a resposta. Bom, só para te mostrar a figurinha, essa aqui é do artigo, né? Então, eu tenho aqui a detecção do corpo principal e a detecção dos anéis. A gente vê claramente que quando o Charículo cobre a estrela, a magnitude vem a 0, tá vendo? Sim. Enquanto quando os anéis cobrem a estrela, não. A opacidade vem daqui. Certo. Vem basicamente da diferença entre o nível 0 e o nível observado, de fato. E eu não tenho 100% de certeza na sua pergunta, mas a minha resposta seria que se o anel tivesse alguma magnitude considerável, dado o que a gente está observando, né, essa magnitude aqui também não iria a 0. Então, a gente sempre teria um fundo de céu ali um pouco acima do 0, sabe? Certo. Posso fazer um comentário rapidinho isso aí? A magnitude integrada do anel, dos dois anéis juntos, né? Quando está face on, quando ele está todo mostrando, ele é 25% da magnitude do brilho do Charículo. Legal. E aí aquele fluxo zero que você mostrou ali, então, Bruno, que é pro corpo em si, não pro anel, esse fluxo zero, bom, ali é um ajuste, né? De fato, tem um ruído ali. Mas, e a curva é normalizada para ser a 0. Na prática... Isso. Então é feita uma subtração da magnitude do Charículo, é isso? Isso. Aham. Tá. Então, o fato é que ali, então, quando não tem 0 para o anel, pode ser que tenha um percentual ali que seja de efeito de reflexão no anel, né? Mas, muito provavelmente, ele é muito menos significativo do que o efeito de luz que transpassa o anel, né? Por conta da opacidade. Seria isso, né? Seria isso, sim. Legal. Bom, é basicamente isso aí. Valeu, Bruno. Valeu, obrigado.
O Felipe tem uma pergunta, mas antes eu gostaria de só fazer complementar, porque tem a ver com o que o Elton acabou de falar, só que eu estava olhando do outro lado. Dá para tirar informação, então você tem esses parâmetros ali, que nem se zerou no que é o charículo, aí você tem quanto que vai ser no anel, tem inclusive o W, né? Então você consegue tirar informação, alguma informação assim mais, digamos, física no sentido de densidade? Dá para você inferir alguma coisa de quão denso seria a região em função dessa diferença em relação ao charículo, quanto que passou de luz? Não sei se minha pergunta foi clara, quer dizer, tirar informações sobre o anel. Você tem o W, então, por exemplo, dá para você dar algum número e falar, ó, o centro em relação às bordas do anel vai ser, sei lá, X% menos denso. Dá para tirar uma medida nesse sentido? Eu acredito que dê sim. A gente não fez isso, mas eu acredito que sim é possível tirar informações desse efeito em W, né? Claro, levando em consideração todo o ruído da curva e tudo mais, Claro. mas você consegue sim dizer ordem de grandeza, né? Exato. Tá, porque isso aí seria bastante interessante nos estudos de dinâmica do anel para detectar essa estrutura dinamicamente, se tivesse essas informações que seriam bastante úteis. Legal. Beleza. Bom, Felipe, por favor. Oi. Bom, parabéns, Bruno, pela apresentação. Mas eu só tenho um comentário, na verdade, bom, em cima da sua pergunta. A maior parte das detecções que a gente tem ali dessa estrutura em W fica mais ou menos dentro do ruído, então é difícil tirar um número, né? Algumas são um pouco melhores, mas assim, acho que ainda está um pouco, a gente precisa de ainda mais qualidade para, de fato, dar números consistentes ali. Mas, enfim, era isso. E sobre a pergunta do Elton, eu queria dar um exemplo no seguinte sentido, assim, as estrelas ocultadas, ali, que nem a de 2017, elas tinham magnitude na ordem de 12, 13, né? E o charículo tem magnitude acima de 18. Então, a queda, quer dizer, o fluxo residual esperado é na ordem de 1/100º. Isso para o charículo que tem magnitude 18. O anel, sendo só 25%, né, do charículo, quer dizer, dessa magnitude toda, né, então eu iria abaixo disso. Portanto, qualquer fluxo que seja advindo do anel está no ruído, tá? Tá literalmente no ruído então a contribuição é muito baixa e a gente pode sim afirmar que a opacidade medida é do anel, dentro da barra de erro que a gente está medindo, porque a barra de erro está considerando esse ruído. Então a contribuição do anel ali é desprezável. Legal, valeu, Felipe. Valeu. Obrigado, Felipe. Alguém mais tem alguma colocação? Queria fazer alguma pergunta? Algum comentário? Josué, por favor. Boa tarde, Bruno. Obrigado pela apresentação, muito bom trabalho. Foi bem didático. E queria parabenizar todos aí que participaram desses estudos. Mas a gente que às vezes não está acompanhando, né? Como o Elton comentou, pode às vezes fazer alguma pergunta mais boba, né? Você poderia ir no slide 34, quando você estava falando lá das cordas, a questão da posição lá do anel, e comentando a questão da possibilidade, né, analisando a distância entre os anéis, eu queria entender melhor a análise. Você tem nas duas figuras superiores, você estava comentando a questão da corda, acima à esquerda, e você passou para análise na figura superior à direita. Talvez por não ser tão familiar com o tema, você poderia explicar melhor como que você correlaciona as duas, como você faz a figura da direita e como você correlaciona as duas análises, por favor? É uma pergunta mais de leigo mesmo. Não, que isso. O que a gente tem é o seguinte, o que a gente tem são esses pontos em vermelho aqui, pode-se dizer isso, e a gente está ajustando uma elipse a esses pontos. Então, só vou descer em uma outra figura para mostrar um pouquinho mais claro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse verde, as curvas do anel 1, e essas em ciano são os pontos do anel 2. Então, eu ajusto uma elipse
no anel 1, ajusto uma elipse no anel 2. Então, essas elipses, elas têm diferentes parâmetros, né? Então, você tem não só as elipses, como toda a barra de erro associada a todos os parâmetros da elipse, que são 5 parâmetros. No caso dessa figura do lado, eu estou olhando quais foram todas as elipses que estão dentro da barra de erro de 1 sigma. Aqui, só olhando para o centro. Então, eu tenho o centro em G e o centro em F. Note que a escala aqui é outra, né? Então, aqui eu vou de 400 km, aqui eu estou em menos de 10. Então, todos esses pontos pretos, na verdade, eles estão aqui no centro, e eles se referem ao centro desse anel 2 aqui. Enquanto os pontos em verde também estão aqui no centro e se referem ao anel 1 aqui em verde. E quando eu olho o detalhe, eu vejo que existe uma diferença entre esses dois centros, que é da faixa desses 2,3 quilômetros. Entendi. Então, eu tinha mais ou menos imaginado isso. Então, e a precisão é o ponto de você conseguir até medir esse ângulozinho em relação aí, não chega a ser 90 graus do anel verde, né? Que tem a barra de... Então, e aí, dentro disso, a medição que apresentou essa medição para isso, para a questão dos anéis, mas também para a forma do charículo, você sabe... que assim, de fora mesmo, da experiência de vocês, o máximo de precisão que dá para ter, é claro que depende da distância do corpo, mas é possível, existem trabalhos ou literatura que você conheça que consiga determinar coisas com precisão da ordem de aproximar vários harmônicos esféricos até da forma do corpo, com esse tipo de observação? Você conhece algo do tipo? Só um primeiro ponto, que aqui já está em quilômetros, porque isso já está na distância a charículo, né? Da distância de charículo, entre o charículo e o geocentro. E a técnica que é capaz de fazer isso é exatamente a ocultação estelar, que a gente consegue ver esse tipo de detalhe. Muito bom, obrigado. Muito bom. Nada, que isso. Todos. Ótimo. Ok, obrigado, Josué. Rafael Ribeiro, por favor. Oi, Bruno. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Excelente trabalho. Só uma curiosidade minha. Então, essa ocultação de 2017, com uma alta resolução, permite determinar aquela estrutura em W do anel, né? E tem todo esse gama de informação que você trouxe para a gente, inclusive na diferença entre as densidades da borda e da parte mais central do anel. Essas ocultações elas foram feitas, é um tipo de ocultação que é feita em dias consecutivos, né? A minha pergunta se você refaz, você pode me corrigir, se eu falando. Uhum. Não, é que não é dias consecutivos, são meses. Uma é 23 de julho, a outra é 22 de junho. Ok, então são meses. Tem um mês de diferença. A minha pergunta vai nessa direção. Se vocês fazem uma ocultação no futuro e essa estrutura de W se modifica, dá para tirar uma informação de se existe matéria se interceptando ali? O que você esperaria se isso acontecesse? Só uma curiosidade minha. Daria informação mais para esse estilo de excentricidade, parâmetro físico do anel? Vocês esperam isso? Esperam observar essa forma se modificar? Dá para tirar a dinâmica? Então, claro. Uma coisa bastante interessante que a gente gostaria de fazer, só que obviamente precisa de muitas medidas para isso, seria realmente ter um número grande de cordas, e de cordas de qualidade, e que a gente pudesse mapear toda a extensão do anel. Se a gente conseguir mapear toda a extensão do anel, e de, por exemplo, uma ocultação para outra, e a gente consegue 2 dessas consecutivas ou algo do gênero, a gente pode perceber o anel precessando, né? Então, a gente vê a estrutura precessando, a estrutura mudando de lugar dentro desse plano do anel, ou até mesmo alterando em si. Tudo isso pode trazer, sim, muita informação para a gente. A dificuldade disso é passar uma ocultação com qualidade, com a estrela com uma magnitude adequada, em uma região na Terra que seja populosa o suficiente por observadores
amadores e telescópios. Essa ocultação de 2017, de julho, que é a que trouxe a grande maioria dos resultados, ela foi muito interessante para a gente, porque ela passou exatamente aqui no Brasil, no Chile, onde tinha o VLT, o LACIA, o Paranal. Então, a gente teve vários grandes telescópios fazendo esse tipo de trabalho. Então, isso foi muito, muito interessante para a gente. Mas se a gente conseguisse realmente mapear as diferentes, vamos por assim, longitudes do anel, a gente poderia realmente sentir a precessão desse anel. Legal. Muito obrigado, Bruno. Nada. Ok, obrigado, Rafael. Luana, por favor. Oi, Bruno, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigado. Eu notei que você não falou nada da inclinação. Eu não sei se já foi determinada a inclinação dos anéis de Chariclo ou não, ou se vocês assumem que é inclinação zero, o que acontece com a inclinação dos anéis? Então, no momento a gente assume que a inclinação é zero. Na prática, a gente está considerando, a partir da elipse, a gente determina o polo, e a gente considera que a rotação do Chariclo é exatamente igual à rotação ao equador dos anéis, vamos por assim. O equador de Chariclo é igual ao plano dos anéis. Uhum. Isso é uma consideração válida, uma vez que eu esqueci qual é a referência, o Bruno Sicardi me falou uma vez, mas existem estudos que mostram que como o satélite, o Chariclo não é esférico, que se você tem um anel que não é equatorial, esse anel ele se perde rápido, ou ele vai para o equador rápido, é algo nessa linha. Então, ele não é estável fora do equador. Entendi. Mas pelas observações não tem como determinar se existe uma inclinação, nem que seja baixíssima. A princípio, não. Se fosse muito alta, a gente perceberia na diferença das observações ao longo dos anos, né? Uhum. Mas, no caso, não é, então não dá. Entendi. Tá bom, obrigada. Pelo menos eu não sei como, refraseando. Tudo bem, obrigado, parabéns. Não, obrigado. Ok, obrigado, Luana. Alguém mais? Mais algum comentário, alguma informação, alguma pergunta? Acho que é isso aí, então. Obrigado, Bruno. Novamente foi uma excelente apresentação. Acho que conseguiu passar a complexidade do trabalho de uma forma bastante compreensível. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Ok. Bom, agora, antes da gente encerrar nosso encontro,